Fala galera, tudo bom com vocês? Então, finalmente um dos meus grandes projetos está criando forma. Eu pretendo fazer um vídeo contando sobre a saga Resident Evil em geral. Serão vários vídeos, não sei quanto tempo eles vão durar, não sei quantos vídeos vai ser essa saga, porque eu tô gravando isso aqui no início. Eu só tenho uma coisa a dizer, que eu tô muito feliz em gravar isso aqui, porque quem me conhece sabe que eu gosto de Resident Evil pra caramba, eu amo de coração essa franquia. Então pra mim vai ser um grande prazer fazer esse vídeo aqui. E por que eu tô fazendo isso? Cara, é uma coisa engraçada, porque eu vejo vários vídeos das pessoas falando da história, comentando, gravando análises, e eu parei pra pensar que eu queria fazer minha própria versão, sabe? Que eu vejo alguns que são muito resumidos, outros tá faltando alguma coisa, não que todos sejam assim, tá? Mas eu parei pra pensar assim, que eu quero fazer a minha versão, dar a minha opinião, eu quero fazer análise de cada jogo, então esse vídeo vai servir pra isso. Todas as fontes estão aí, tá? As fontes que eu usei pra criar o roteiro de todos os vídeos. Inclusive eu queria mandar um abraço pra Monique do Resident Evil Database, se caso um dia ela veja esse vídeo. Eu curto pra caramba o trabalho dela. Monique, você é top demais. Uhul! Antes da gente começar, ó, vocês precisam ter um pouquinho de embasamento da franquia. Então vou falar aqui bem superficialmente sobre os jogos, filmes e outras coisas, tá? Resident Evil tem os seus jogos numerados e spin-offs. Seus jogos numerados são o 0, 1, 2, o 3. Também temos o Code Verônica, que também é canônico. Aí vemos o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Também temos a subfranquia Revelations, que tem 2 jogos, que também de certa forma são canônicas. Os spin-offs, alguns deles são canônicos, mas eu não pretendo mencionar. E temos mangás, que alguns deles também são canônicos. Temos livros e filmes em CGI, que esses sim são canônicos para o universo, fazem parte do universo dos jogos. E temos os filmes em live action, que não são nada, tá, gente? Eles não fazem parte de nada, é outra coisa, é outra viagem. Mas voltando aos jogos, eles também têm os remakes, que são reimaginações de jogos antigos. Mas é isso, a franquia é dividida nesses jogos. Por último também, eu queria deixar um agradecimento ao meu amigo Fernando, que está me ajudando bastante. É isso, fiquem com o vídeo aí, espero que gostem e vamos lá. A história se inicia com ele, Oswald E. Spencer. Nascido em 1923, Spencer era um aristocrático bilionário britânico, virologista e eugenista. Um homem muito ambicioso que estava obcecado com a ideia de evolução e acreditava que a humanidade só poderia alcançar seu verdadeiro potencial por meio de uma evolução forçada. O seu maior desejo em fazer isso era criar um novo governo com uma raça evoluída e que ele comandaria ela como uma espécie de deus. Em 1966, o Spencer acaba se recordando de uma enciclopédia chamada Pesquisa de História Natural, escrita pelo explorador Henry Travis, que também era fundador da empresa Travis Trading, que futuramente se tornaria TriCell, mas a gente só vai ver isso aí bem mais pra frente na história. A enciclopédia narrava uma jornada dele de 34 anos pela África. Nessa enciclopédia, ele acabou tendo contato com uma antiga história de uma tribo local, os Nidipaya. Eles tinham posse de uma flor conhecida como escadaria para o sol, que era cultivada em um jardim sagrado nas ruínas protegidas. Eles faziam uso para escolher um novo líder da tribo. Aqueles que resistiam à toxina que existia na planta e os seus efeitos, ele era declarado o homem mais forte e passava a ser chamado de líder. Spencer, junto de outro aristocrata, Sir Edward Ashford, e o virologista Dr. James Marcus, organizaram uma expedição à África para encontrá-la. Em fevereiro de 1967, quando obtiveram a prova da existência do vírus que tinha na planta, nomearam ele de progenitor, mas também vieram problemas, pois os Nidipaya não gostaram nada da invasão deles ao seu território. Depois de conseguirem expulsar
os Nidpaia, eles avançam nas pesquisas. Uma observação é que mesmo tendo a amostra da planta, ao ser cultivada em outro solo, no caso eles transferiram a planta para os Estados Unidos, ela crescia sem o vírus. Por isso eles resolveram fazer sua base nas próprias ruínas do local. James Marcos se encarregou das pesquisas envolvendo o progenitor e com o apoio financeiro de Spencer, no final de 1967, para a conclusão de suas pesquisas, seu plano era criar uma grande mansão em uma floresta isolada nas montanhas Arkley, localizada na cidade de Raccoon City, no meio oeste americano. Guardem esse nome Raccoon City, essa cidade, porque ela vai ser muito importante mais para frente. E nessa mansão seria construído um grande laboratório embaixo dela, onde eles fariam suas pesquisas e testes. Para isso, foi contratado um famoso arquiteto nova-iorquino chamado George Trevor. A ideia foi planejada em 1962 e durou cerca de 5 anos para ser concluída. Após a conclusão da mansão, Spencer tinha só mais um receio, que era George Trevor, porque além dele, apenas Trevor sabia de todos os segredos que a mansão tinha. Então ele imediatamente planejou se livrar dele, a fim de que apenas ele e seus associados soubessem o que existia nos laboratórios da mansão. Em novembro de 1967, o Spencer convidou toda a família do arquiteto para ficarem ali na mansão e comemorarem o seu término. Só que Trevor estava muito ocupado com seus outros trabalhos e não pôde ir, mas ele pediu para que sua esposa, Jessica, e sua filha Lisa fossem em seu lugar. Assim que as duas chegaram, em 10 de novembro, elas foram imediatamente detidas pelos funcionários de Spencer e levadas para as cavernas subterrâneas e foram usadas como experimentos. Elas foram os primeiros experimentos humanos usados com o vírus progenitor. Jessica morreu logo após o início dos testes por conta da infecção, enquanto Lisa não só sobreviveu aos experimentos, mas também se adaptou, mas acabou ficando insana devido às mutações que sofreu. Trevor vai dias depois, porém, para sua surpresa, ao chegar em Raccoon City, as duas não estavam na mansão. Spencer deu uma desculpa esfarrapada lá de que elas tinham ido cuidar de uma tia doente, mas que logo elas voltariam. O arquiteto foi aprisionado em um certo lugar na mansão e permaneceu ali por dias, definhando. Enquanto tentava de todas as maneiras encontrar uma forma de fugir, ele temia pela segurança de sua família, e ao encontrar um sapato de Jessica caído no chão, logo imagina que elas também estavam sofrendo ou poderiam até mesmo estar mortas. Finalmente, depois de dias, ele encontra uma lápide com seu nome em uma parte da mansão. Essa lápide você pode até encontrar ela no primeiro jogo. Assim, a ficha cai e ele entende que não havia saída daquele lugar. Ele sabia que acabaria morrendo por inanição. That man is true evil. How ironic. My own obsession for architecture was my undoing. And worst of all, I dragged my family into the viper's nest with me. Lisa, Jessica, please forgive me. Essas cenas que vocês acabaram de ver são do vídeo The Trevor Files. É um vídeo que você pode encontrar aí no YouTube. Ele vai contar um pouco mais sobre George Trevor e como tudo aconteceu, com mais detalhes. Você pode pesquisar aí, acha bem facinho. Também tem uma versão legendada em português. Então, se você tem interesse em se aprofundar mais, fique à vontade para ver esse vídeo. Em 1968, Spencer sugeriu aos seus sócios a criação de uma companhia, e foi assim que surgiu a famosa Umbrella Corporation, sobre a fachada de uma empresa farmacêutica. Com a Umbrella já bem estabelecida, Spencer acabou ficando cada vez mais paranoico que seus amigos ameaçassem seus projetos futuros. Embora ele já controlasse o projeto desde 1967, quando garantiu as pesquisas do James Marcos, a paranoia do Spencer só aumentou lá para 68.
1978, enquanto ele administrava o ramo farmacêutico da empresa. A fim de então obter mais financiamento, fez um acordo secreto com o exército dos Estados Unidos para a produção de armas biológicas e assim iniciando outros projetos com o objetivo de criar mutantes para uso militar. Por conta disso, os funcionários da Umbrella passaram a trabalhar separadamente num projeto chamado T-Vírus. Esse T vem de Tyrant, que significa tirano. É referente a uma super arma biológica que a Umbrella estava desenvolvendo. Marcus recebeu seu próprio laboratório nas Montanhas Arklay, a escola de treinamento executivo da Umbrella. Esse local desempenharia uma função dupla como uma instalação de pesquisas para o projeto do T-Vírus. No geral, apesar de Spencer ter feito todas as maracutaias dele lá para manter seus amigos longe do domínio executivo da Umbrella e de seus objetivos pessoais, seu medo deles quererem tomar o seu sonho, o seu desejo, não diminuía, levando-o na possibilidade de querer matar eles. A primeira vítima da sua paranoia foi o Edward Ashford, que morreu por exposição à sua estirpe primitiva do T-Vírus em um acidente de laboratório encenado. Isso deixou apenas Marcus como principal concorrente de Spencer pelo controle total da empresa. E assim foram feitos alguns esforços por parte dele para roubar os dados do seu ex-colega. Um detalhe interessante também é que enquanto o Spencer estava paranoico com medo do James Marcus, o James Marcus estava paranoico com medo do Spencer roubar as pesquisas dele do T-Vírus. Então estava um desconfiado do outro. Em 1977, a Fundação Spencer recrutou Albert Wesker, um personagem muito importante, para o emprego na Umbrella depois que ele adquiriu doutorado em virologia com apenas 17 anos. O bicho já era um prodígio já. O Spencer garantiu que Wesker e um outro colega, William Burke, outro personagem muito importante, abusassem da confiança de Marcus a fim de roubar seus dados de pesquisa. Avançando mais, em janeiro de 1978, foi finalmente criada a primeira variante do progenitor, batizado de T-Vírus, com a combinação do vírus com o DNA de sanguessugas. A influência de Spencer continuava crescendo na empresa, e ele finalmente convenceu 4 dos executivos da companhia que Marcus estava gastando demais, ele estava pesquisando bastante e não encontrava resultados, então ele convenceu o pessoal de que era melhor fechar as instalações de treinamento do James Marcus. Então todos os funcionários e pesquisadores que trabalhavam no complexo de treinamento foram todos transferidos para os laboratórios da mansão Spencer. O local foi chamado de Complexo de Pesquisas Arklay, onde era pesquisada uma segunda abordagem do T-Vírus com descobertas que eram feitas na Lisa Trevor. Só que enquanto isso, o James Marcus não desistiu, tá? Ele continuou fazendo suas pesquisas, o homem era um brasileiro, não desistia nunca, então finalmente, em 1988, Marcus finalmente concretizou a criação do T-Vírus, finalmente mesmo, agora sim é oficial, a primeira variante oficial do progenitor, e só que isso aí acabou caindo no ouvido do Spence, que decidiu dar cabo dele e roubar suas pesquisas. Para isso ele mandou os 2 pupilos de confiança do Marcus, o Wesker e o William, e assim, agora pesquisadores em Arklay. Então depois de assassinarem ele, Birkin assumiu as pesquisas do T-Vírus. Oh, time to die, Doctor. I will take over your research. Wesker, Birkin. Ufa, depois dessa grande introdução, finalmente a gente vai entrar oficialmente na história dos jogos, tá? Demorou, mas foi. E para esse início, eu falarei sobre 3 jogos: Resident Evil 0, Resident Evil The Umbrella Chronicles e Resident Evil 1. E o que seria esse tal Umbrella Chronicles? Umbrella Chronicles, ele tem alguns cenários exclusivos dele, mas ele reconta a história do 0 e do 1, só que ele tem um porém muito interessante, que ele tem a função também de preencher lacunas que o 0 e 1 deixaram. Ele vai ser fundamental para complementar mais ainda a história. Então é isso, tudo já foi bem explicado. Agora vamos para a história dos jogos.
Now I will have my revenge on Umbrella. And the world will burn in an inferno of hate. Resident Evil Zero. Lançado em 12 de novembro de 2002, inicialmente para GameCube, Resident Evil Zero nos era apresentado. Hoje em dia você pode encontrar ele praticamente para todas as plataformas, saiu o HD Remaster dele, também tem o Origins Collections que você pode comprar 2 em 1, vem com o Zero e o Resident Evil 1, qualquer lugar você pode jogar ele. A história se inicia em 23 de julho de 1998, nos é mostrado um trem, e nesse trem tem uma galera ali, uma galera tranquila, uma galera de boa. Só que isso não dura muito, porque em seguida, do nada, começam a cair sanguessugas do céu e começam a invadir esse trem. Só que não são sanguessugas normais não, tá? São super sanguessugas, porque elas são gigantes. Acabou dando ruim, todo mundo foi de Vasco ali, e depois nos é mostrado lá longe, em cima de uma montanha, um homem, uma silhueta de um homem misterioso que parecia estar coordenando esse ataque. E em seguida nos é mostrado a equipe Bravo do Departamento de Polícia de Raccoon City, os STARS. Esses STARS significa Special Tactics and Rescue Services, traduzindo seria Serviço de Tática Especial de Resgate. Os STARS, eles são como se fossem a SWAT, sabe, a equipe de elite de Raccoon City. Quando a situação tá ruim, é eles que assumem o caso. Qual o caso que eles estão tentando resolver? Raccoon City estava passando por alguns problemas. Pessoas estavam aparecendo mortas nas redondezas das montanhas Arklay, e eram locais onde turistas passavam por lá. E estava se espalhando essa notícia. Algumas desapareciam ou apareciam mortas. Não só mortas assim, o corpo da pessoa, não. A pessoa aparecia totalmente estraçalhada. Alguma coisa tinha devorado ela. Então isso começou a se espalhar muito rápido, essa notícia. Então os STARS foram acionados para lidar com essa situação. A equipe Bravo dos STARS era formada por Enrico Marini, o capitão, Richard Aiken, responsável pela comunicação, Edward Dewey, franco-atirador e copiloto, Forrest Spire, que era o franco-atirador, Kenneth D. Sullivan, químico especialista, e a nossa protagonista, a novata Rebecca Chambers, que estava fazendo o papel de enfermeira. Nascida em 1980, a Rebecca, com apenas 18 anos de idade, se especializou em bioquímica na universidade. Pouco tempo depois, ela é recrutada para o esquadrão dos STARS. Após o helicóptero sofrer um defeito e ter um pouso forçado, o piloto acaba ficando no local enquanto a equipe segue a sua missão. Eles exploram a floresta e acabam encontrando uma van que parecia ter sofrido um acidente. Perto dessa van tinham 2 corpos, 2 policiais, e eles encontram documentos, e nesses documentos contava a respeito de um ex-tenente de 26 anos, Billy Cohen, e a equipe resolve se separar para investigar mais a fundo, pois o Billy era a sua principal suspeita agora. Seguindo mais a floresta, Rebecca encontra um trem. Detalhe que eles deixaram a Rebecca totalmente sozinha, né? Os caras só se separaram. Ô, novata, se vira aí, vai sozinha. Mas enfim, continuando, a Rebecca acaba encontrando o trem, aquele mesmo trem que apareceu no início. Ao entrar dentro desse trem, ela encontra vários cadáveres e um rádio que estava caído no chão. Só que, de repente, esse cadáver aí não estava mais tão morto assim não. Ele se levanta, eu fico imaginando o susto que ela deve ter tomado, né? Esse cadáver simplesmente vai em direção a ela, mas ao escapar do local, ela acaba encontrando alguns documentos que contam mais sobre o que aconteceu ali e para onde esse trem ia. Olhando mais a fundo nos documentos, a gente descobre que esse trem é um trem que pertence à Umbrella e se chama Eclipse Express, e ele estava sendo transferido após um suposto vazamento de vírus ter acontecido no antigo laboratório deles. Andando mais pelo trem, ela encontra o próprio Billy. Ela dá a voz de prisão para ele, mas o Billy não leva ela a sério, apenas ignora ela e segue o caminho. Só que nem dá muito tempo dela conversar com o Billy, tentar prender ele, porque o Edward Dewey simplesmente brota pela janela, totalmente ferido, totalmente machucado. Ele diz a Rebecca que lá fora é muito perigoso, tá cheio de monstros e zumbis. Outra vez ela não tem nem tempo de pensar, porque pula um cachorro da janela, um cachorro totalmente zumbificado. Mas depois de escapar dali, ela recebe uma mensagem do Enrico, e nela ele diz que tem mais informações sobre o Billy. O Billy é acusado de matar 23 pessoas, ele estava sentenciado à morte e pede para que Rebecca tome muito cuidado, pois ele é um cara
muito perigoso. Logo depois disso, ela encontra o Billy mais uma vez, só que ela se surpreende porque o Billy simplesmente propõe uma parceria com ela para que ambos saiam vivos dali. Mas Rebecca claramente não compactou com essa ideia. Então o Billy chegou assim para ela e falou: ó, beleza então, segue aí, vá, siga seu rumo aí, vamos ver quanto tempo você dura. Logo em seguida ela sobe para o segundo andar do vagão e vê um idoso sentado lá. Ela tenta conversar com o homem, mas simplesmente a cabeça dele descola do corpo. E ela percebe que, na verdade, aquilo ali era um aglomerado de sanguessugas que estavam emulando o corpo dele. E ela já é atacada. Logo em seguida ela já é atacada pelos bichos, mas é salva por Billy, que mete bala na sanguessuga. Ele acaba fazendo elas recuarem. Eles escutam um canto daquele mesmo homem do início, e ele realmente parecia que estava comandando elas através do canto. Elas começam a se mover e o trem começa a andar sozinho. É naquele momento ali que Rebecca percebe que realmente a situação tá feia e que se eles quiserem sair vivos dali vão ter que dar um jeito de cooperar, porque senão vai dar ruim. O primeiro lugar que eles decidem investigar é justamente os vagões dos motores e partem até lá. E aí no caminho eles encontram sanguessugas, e é zumbi, e é um fucking escorpião gigante, que inclusive ele é o primeiro boss do jogo. Enquanto isso, nos é mostrado os soldados da Umbrella e eles estavam tomando controle do trem, eles que ativaram e estavam seguindo, e estavam mantendo contato com o William e o Wesker por rádio. O plano deles era se livrar de todas as evidências e impedir que o vírus se espalhasse. Só que não demora muito para esses soldados também serem vítimas das sanguessugas, elas aparecem e dão cabo deles. Logo em seguida, Rebecca e Billy chegam no local, na sala do maquinista, e veem que o trem está cada vez mais rápido e falta só um cadinho para ele descarrilhar. Rebecca decide ir para a parte de trás do trem, porque lá ela iria acionar o painel de controle dos freios, enquanto o Billy ficaria ali na cabine e prepararia para acionar os freios. Eu espero que não tenha ficado muito confuso, mas enfim. Ao passar pelos vagões, ela acaba encontrando o seu colega de equipe, o Edward Dewey, zumbi agora, e sem escolha ela acaba dando fim ao sofrimento de seu amigo. Mas apesar de ter acionado os freios, o trem mesmo assim descarrilhou, só que com bem menos velocidade, mas Rebecca e Billy acabam conseguindo escapar dessa sem se machucarem. Come on. Chegando no tal local do destino do trem, que era naquele túnel, eles seguem passando pelos esgotos. Ao subirem as escadas, eles se deparam que é uma grande instalação da Umbrella, com uma imagem do diretor e um dos 3 fundadores, o James Marcos. Rebecca percebe que era o homem que ela viu lá no trem, sentado, onde as sanguessugas simulavam sua forma. Enquanto xeretavam por ali, William e o Wesker estavam só de olho neles pelas câmeras de segurança. Só que em seguida, uma gravação do próprio James Marcos começa a tocar no alto-falante, que dizia o lema da empresa: obediência gera disciplina, disciplina gera união e união gera poder, e poder é vida. A transmissão das câmeras mudam e William e Wesker se deparam com um homem misterioso e revela que foi o responsável por vazar o T-Vírus na mansão, e o seu objetivo é vingança contra a Umbrella. E aí ele acaba controlando as sanguessugas mais uma vez, e essas sanguessugas se unem e formam a imagem do James Marcos, o que deixa tanto William quanto o Wesker cabreiros, né, em choque com aquilo ali que eles estão vendo. Voltando agora para Rebecca e Billy, eles continuam explorando aquela mansão do centro de treinamento e encontram zumbis, insetos gigantes, corvos infectados e uma centopeia gigante, que é outro boss, mas esse boss é muito chato, tá? É muito irritante, porque essa centopeia, ela captura a Rebecca e aí ela só fica caminhando para lá e para cá e você só precisa ficar atirando nela. É tipo assim, um boss fight muito chato. E também temos o bendito, o maldito, o inimigo arrombado desse jogo, que é a Mimicry Marcos. Isso não é tolerável! Aí você deve estar se perguntando agora, o que diabos é um inimigo arrombado? Foi uma classificação que eu mesmo dei para alguns inimigos específicos de Resident Evil, porque praticamente todo Resident Evil tem um inimigo chato, um inimigo assim insuportável. E no 0 é a Mimicry Marcos. Esse bicho maldito é um aglomerado de sanguessugas, eles formam como se fosse uma criatura humanoide. Você só pode matar ele com molotov. Ele é rápido pra caramba, tá? Se ele te agarrar, ele tira muito dano. Ele ataca à distância, ele estica os braços e dá um dano
dano do caramba, principalmente se você estiver jogando com a Rebecca. Um sopro e a Rebecca já vai pro vermelho a vida dela. E ainda, quando você elimina esse desgraçado, ele solta um monte de sanguessuguinha ali que quando você passa elas te atacam ainda. Esse maldito desse bicho, ele tem uma trilha sonora muito boa. Toda vez que você entra numa sala e essa maldita dessa música começa a tocar, dá um gelo, você sabe ali que deu ruim. Avançando. Agora a dupla continua explorando essa instalação e eles descobrem um local secreto, como se fosse uma masmorra, atrás do quadro do James Marcos. E explorando mais ali, é realmente uma masmorra cheia de locais onde você vê que torturaram pessoas e entre outras coisas. A Rebecca encontra uma pequena passagenzinha ali, que só dá pra ela passar, e ela pede ajuda ao Billy pra dar uma mãozinha ali. E ao chegar do outro lado, ela vê um local onde realmente aconteciam torturas ali. Pessoas eram torturadas ou algo do tipo. E o homem misterioso tava ali observando a Rebecca e disse que a instalação é dele e ele não gosta de ver gente bisbilhotando não, viu? Ele aciona um botãozinho lá e esse botãozinho abre uma jaula e nessa jaula sai um macaco infectado, que inclusive esses macacos foram os primeiros experimentos com mamíferos envolvendo, né, o vírus progenitor e etc. A Rebecca ela é atacada e como o local era velho, o chão acabou cedendo, fazendo com que ela caia em um andar mais inferior da masmorra. A cena acaba trocando para mais uma vez o Wesker e o William, onde eles discutem a suposta identidade desse tal Dr. James Marcos. O Wesker já tá mais nem aí, já tava prevendo que, ó, vai dar merda, esse vírus tá se espalhando aí, tá toda hora vazando coisa, a Umbrella vai se dar mal, ela vai cair. Então o Wesker já mandou assim para o William: eu vou seguir meu próprio rumo aí, vou seguir meus planos, eu já tenho uns planinhos aí guardados, então faz o que você quiser aí, que eu vou colocar o que eu tenho aqui em mente em prática. Já o William, ele não queria não, o William queria se manter ainda na Umbrella, pois ele tava prestes a finalizar o seu maior trabalho, que seria o G-Vírus, que a gente vai ver mais pra frente na história. O William também menciona que a instalação do centro de treinamento tem um sistema de autodestruição que ele disse que vai acionar quando tudo estiver pronto. Ele ia se livrar do suposto James Marcos e de todas as evidências que eles tinham no centro de treinamento. Voltando para a Rebecca, ela estava empendurada, segurando em uma barra de ferro e não ia aguentar muito tempo não. Ela grita por ajuda pelo rádio e Billy corre ao seu resgate e chega a tempo de salvar ela. Depois de agradecer mais uma vez, o Billy só diz: ó, só tô cumprindo uma parte do nosso trato, tá? Não se preocupa não. E logo depois disso, ela recebe mais uma mensagem do Henrico pelo rádio, perguntando a respeito do Billy. Ela só diz que não encontrou ele, o que deixa o Billy surpreso. Depois de tudo que eles passaram, ele acabou conquistando a confiança de Rebecca, que percebeu que ele não parecia ser uma má pessoa. Então ela pede para Billy contar a verdade sobre o que aconteceu. Então aí vem um flashback, onde Billy conta que a unidade dele foi enviada para a África para intervir em uma guerra civil que estava ocorrendo ali. A missão deles era encontrar um grupo de guerrilheiros que estavam na selva. A localização era muito longe e vários homens morreram no caminho devido aos conflitos ou ao calor extremo. Depois de sobrarem apenas 4 soldados e chegarem ao local, eles percebem que era apenas uma vila simples e que os seus superiores os enviaram em uma missão se baseando em uma localização falsa. Daí o líder deles despirocou de vez, não queria voltar sem nada e simplesmente ordenou que atacassem a vila com pessoas inocentes. O Billy não concordou com isso, tentou impedir, mas não deu certo e as pessoas ali mesmo foram executadas. Logo depois desse ocorrido, o Billy foi julgado como se ele tivesse executado essas pessoas. Após ouvir isso, Rebecca acredita na versão de Billy e também acredita que não foi ele quem matou os homens da van. Ela até diz, né, deve ter sido os cachorros zumbis, alguma coisa, mas o Billy não diz nada a respeito sobre isso. Ele só fala que ele só tinha 2 escolhas, que era se entregar e aceitar ser executado ou continuar fugindo. Seguindo a jornada, a dupla encontra um observatório que os dá passagem para uma pequena igreja e lá eles encontram uma criatura, um morcego gigante e é mais um boss fight. Tem um boss fightzinho ali. Ai, socorro!
E depois de derrotar o bicho, descobrem mais uma coisa, que embaixo dessa igreja tinha um laboratório e acabam se separando. Rebecca descobre que ali era o local principal das pesquisas sobre as sanguessugas. Os documentos mostravam com detalhes todo o processo delas, que pareciam estar conectadas e serviam a uma espécie de rainha. Além de adquirirem mais inteligência, e James Marcus se apaixonava cada vez mais por elas, a ponto de chamar elas de filhos. Loucura. No laboratório... Caraca, que susto, velho. Tinha esquecido dessa parte. Nossa, que susto. Também podiam se encontrar vários experimentos que o Marcus havia feito com humanos e animais. Eles eram chamados de BOW, que significa Bioorganic Weapon, arma bioorgânica. Enquanto isso, Billy encontrava algo intrigante. Uma foto de formatura e nela tava um homem misterioso, e nessa foto tava dizendo para James Marcus, comemorando a sua graduação 1939. Então teorias veio em sua cabeça, né? Seria este homem misterioso algum parente de James Marcus, talvez filho, neto, pois ele era muito idêntico ao James Marcus quando era jovem. Seguindo mais à frente, ele encontra um teleférico que poderia ajudar eles na fuga. Ele avisa a Rebecca pelo rádio e ao se encontrarem e ativarem o teleférico, o Billy acaba sendo atacado por um macaco. Olha o macaco! E cai da plataforma, enquanto a Rebecca recebe mais uma visitinha do arrombado lá da Mimi Marcus para melhorar mais ainda a situação dela. Depois de derrotar o bicho e entrar no teleférico, ela percebe que esse teleférico não levava para nenhum local de escape deles não, tá? Levava para um laboratório mais a fundo ainda. E explorando ali, Rebecca vê um monitor onde tinha uma criatura em uma cápsula que era um prototipo de Tyrant. Descendo mais a fundo ainda nos elevadores do laboratório, ela encontra o Henrico, que fica surpreso em encontrar ela ali, e ela pergunta sobre os outros integrantes da equipe, e Henrico explica a ela que já era para eles estarem ali. Ele também conta que encontrou uma passagem que levaria eles para uma mansão próxima, onde tinha um outro laboratório, que no caso esse seria o laboratório da mansão Spencer. Ela diz que ainda não pode ir porque precisa encontrar o Billy. E Henrico fala: opa, você encontrou ele? Ah, então ignora, deixa esse maluco pra lá. Mas ela insiste: não, quero encontrar o Billy. E ele só fala: minha filha, tu não tá entendendo a situação não? Tu não tá entendendo a conspiração que tá rolando não? Tem coisa muito mais importante do que esse Billy aí. E ela continua insistindo: não, eu preciso encontrar o Billy. Até que ele acaba cedendo e diz a ela que, ó, depois que você terminar a sua missão, me encontra lá na outra mansão. Ó, até rimei. Então eles se despedem e Rebecca segue seu caminho. Ao acionar o elevador, surge aquele mesmo Tyrant que estava na cápsula. Ele acabou escapando. E esse Tyrant era a primeira versão feita dele, chamada de Proto Tyrant. E acontece mais uma batalha ali, uma boss fightzinha. Depois de derrotar o bicho, ela avança, entrando no elevador. E enquanto ela tá se preparando, o mesmo homem misterioso de sempre, que agora está de saco cheio, tanto dela quanto de Billy, decide que é hora de se livrar deles dois e seguir com seus planos. Saindo do elevador, ela encontra Billy, que estava desacordado, e ele acaba sendo levado mais a fundo ainda pela correnteza. Procurando mais ainda pelo Billy, ela finalmente encontra o rapaz, e no local que ele estava, era um local onde estava rodeado de ossos das cobaias de James Marcus. E aquela cena acabou relembrando Billy dos traumas que aconteceram com ele no passado, envolvendo a sua missão na África. Agora, juntos de novo, eles buscam uma forma de fugir e percebem que estão em uma usina de energia e resolvem explorar o local. Só que de repente, mais uma vez, aquele Proto-Tyrant não havia sido derrotado completamente por Rebecca e ele vem para assombrar de novo. Mas juntos agora, eles dão cabo do bicho e avançam. E aí no caminho eles encontram zumbis, a Mimicry Marcus e encontram um laboratório onde aqueles insetos que a gente enfrenta no jogo eram criados, ou seja, eles eram armas biológicas que acabaram escapando. Ah, é, o GM esquecendo do maldito sapo, tá? Tem um sapo no jogo que é um outro bicho maldito. Ele usa a língua dele que agarra na perna do personagem e vai puxando ele. E ele é hit kill. Então, se o bot não der uma lesada e não te ajudar, meu amigo, já era. O sapo ele engole lá e você morre. Bota aqui
pra ver se não cai. Retornando, chegando em um local, parecia um tipo de galpão, Rebecca e Billy encontram mais uma vez o homem misterioso. E é ali eles confrontam ele. E é ali que ele conta a verdade. E se transforma no James Marcos, o que deixa eles bem confusos, porque James Marcos estava morto há 10 anos. Ele resolve parar o que tá fazendo para contar seus planos. É coisa de vilão, né? Flashback. Depois de ser morto pelos soldados da Umbrella e jogado no canal do rio, também foram jogadas sanguessugas do James Marcos. Tudo foi descartado dele. A sua sanguessuga rainha, chamada de Queen Leech, entrou no corpo do Marcos e assim se infundindo com seu DNA. E depois de 10 anos assimilando, ela finalmente conseguiu assumir a forma do seu criador. E não só isso, mas também adquiriu suas memórias. E agora ela queria vingança contra aqueles que mataram o seu papai, entre aspas. Ela espalhou o T-Vírus na mansão Spencer, no centro de treinamento, e ia espalhar no mundo todo. Endoidou e queria acabar com tudo. E agora, assumindo sua forma verdadeira, a luta final começa. Depois de meterem chumbo no bicho, eles usam um grande elevador para escapar dali. Só que a Queen Leech não havia morrido e estava pé da vida. Ela sobe com tudo para atacar eles, enquanto eles estão fugindo pelo elevador. E para piorar a situação, o sistema de autodestruição do local foi ativado. O monstro bate com tudo no elevador, jogando Rebecca e Billy ao chão. E naquele momento eles percebem uma coisa. A Queen Leech acaba sofrendo danos ao entrar em contato com a luz do sol em uma rachadura que tinha ali no teto, pois já estava amanhecendo. E ao descobrir esse pequeno detalhe da fraqueza do bicho, o Billy se dispõe a distrair o monstro, enquanto Rebecca iria dar um jeito de abrir o teto mecânico do lugar. Depois de abrir ele, a Queen Leech começa a se contorcer de dor e acaba acertando os dois, derrubando no chão, e Rebecca encontra uma Magnum e joga para Billy, que finaliza o monstro com muito estilo, tá? Essa cena é muito legal. Hey, Queenie! Feast on this! O local tudo começa a explodir e ambos saem correndo dali, sebo nas canelas. Corre que vai explodir. Bom. Vocês lembram lá atrás quando eu disse que o Umbrella Chronicles trazia algumas cenas extras que complementavam a história? Então, essa é uma delas. Minutos antes do local explodir, Wesker seguia com a missão dele. E chegando no local onde o trem havia sofrido o acidente, ele acaba encontrando um homem, o ex-coronel do exército Sergei Vladimir, que estava acompanhado de uma versão mais avançada de Tyrant. Ele veio ali para relembrar o Wesker da missão dele, que era retomar o centro de treinamento. Mas o Wesker dá um migué dizendo que tava cansadão, que não vai. Brincadeira, ele não falou isso não. Ele diz apenas que tem uma nova missão, mas Sergei diz a ele que ele não pode sair por aí tomando as decisões não. Quem decide é o alto escalão, que no caso é a Umbrella. E decide ali que é melhor dar uma lição nele para ele aprender. Ele manda o seu Tyrant, o T-103, chamado de Ivan. Sim, o nome do Tyrant é Ivan, sei lá, o nome de tio do bar, mano. Me lembra um tio do bar, enfim. Para atacar o Wesker. Uma observação interessante sobre esse Tyrant é que ele tem um visorzinho no rosto e usa um traje limitador que ajuda ele a se manter no controle, além de ouvir comandos por voz também. Naquele momento, quando tava rolando a briga, a treta, o centro de treinamento acaba explodindo e o Wesker aproveita essa deixa para fugir. O Sergei não fica pé da vida nem nada, pois ele tinha uma missão ali também, que era encontrar um tal Projeto Talos. Agora voltando para a dupla, finalmente finalizaram com aquele pesadelo e lá a Rebecca vê a mansão que Henrico mencionou e decide que irá continuar sua missão para encontrar seus companheiros. Ela pega o colar de Billy e diz que oficialmente Billy Coen está morto, assim ajudando ele a limpar a barra para ele continuar com a nova vida. Ele até brinca dizendo que ele é apenas um zumbi agora. Em uma forma de respeito, ambos se despedem batendo continência. Enquanto Rebecca parte para mais uma missão, Billy apenas olha e agradece enquanto segue seu caminho. Thank you, Rebecca. Finalizando tudo,
eu quero falar sobre o jogo Resident Evil Zero, uma pequena análise aqui rápida. A história do jogo é bacaninha, não acho nada demais, eu achei ela boa. Os personagens também são legais, a Rebecca e o Billy. É uma pena que eles não interagem muito assim em gameplay, eles só conversam mesmo por cutscenes e tal. Então é uma pena que a gente não vê muito assim a interação entre eles, o desenvolvimento, mas o que a gente vê é bacana. O Billy é um personagem bacana, o vilão eu já acho, né, não tem muita presença, ele aparece no início e no final. Ele fala lá umas frases lá de efeito, algumas coisinhas e some. Então eu acho o vilão assim, nada demais. Em questão de variação de inimigos também é uma coisa muito legal. Tem zumbi, tem um escorpião, tem uma aranha, tem os macacos, tem inseto, tem uma lacraia gigante. Então, em questão assim de inimigos, ele é muito bem variado. Eu gosto muito dele por causa disso. Os cenários são legais também. Eu só não acho assim nenhum deles marcante. Tipo, talvez o trem, mas de resto, o centro de treinamento, a catedral e o laboratório, eu não acho assim lá essas coisas não. Graficamente também eu não acho ele feio. Pra época é um jogo bacana também. Um jogo de 2002. Ele também tem cenas em CGI, vocês puderam ver aí, né? Em relação a gameplay, ele é um pouquinho da velha guarda, com câmera fixa, só que não chega a ser o gameplay tank. Então, se você for pegar ele pra jogar, talvez você demore um pouquinho pra se acostumar, mas não é nada impossível não, tá? Em relação à dificuldade dele, eu sempre achei ele bem complicadinho. Das vezes que eu joguei ele, eu sempre passei sufoco, e principalmente quando você tá jogando com a Rebecca, que ela perde HP muito fácil e tal. Além do que você tem que controlar dois personagens, tá? Dois personagens da tela não é muito fácil, não. Não existe sistema de baú, que é onde você deixa seus itens num local seguro, local de save. Você não tem isso, então os itens que você pega e seu inventário tá cheio, você tem que descartar eles em algum local. Mas, em geral, eu achei ele um jogo ok, tá? Não acho ele sensacional nem nada. Eu acho ele bacana. Dá pra entreter. Então é isso que eu tenho pra falar sobre ele. É um Resident Evil bacana, show de bola. Jill, come on! Chris, this way. Make for that mansion! Lançado em 1996, o primeiro Resident Evil nos era apresentado. Conhecido no Japão como Biohazard, ele era do gênero Survivor Horror, um estilo de game que já havia sido introduzido anos atrás com Alone in the Dark e Sweet Home. Ele foi lançado originalmente para PlayStation e foi concebido pelo produtor Tokuro Fujiwara como uma recriação de seu antigo jogo Sweet Home, que foi lançado em 1989. E o desenvolvimento ficou a cargo de Shinji Mikami, a lenda Shinji Mikami aí, ó. Já o seu remake, ele foi lançado em 22 de março de 2002. O remake de Resident Evil 1 foi lançado primeiramente para GameCube, assim como o Zero, e depois teve versões para Wii, PlayStation 3 e os HDs Remaster, né? O Origins Collection lá que eu já mencionei anteriormente. Antes de iniciar a história, eu tenho que contar a vocês sobre um probleminha que Resident Evil 1 tem, que é umas incoerências na história, que lá pro final eu vou explicar a vocês. Então eu vou usar algumas cenas do Umbrella Chronicles para ajudar a explicar. Então não estranhem aí se o nomezinho ali em cima ficar trocando, tá? Eu não endoidei na edição não, tá? É porque é bem intenção mesmo. A história começa na noite de 24 de julho de 1998. Depois de perderem contato com a equipe Bravo, a equipe Alpha dos Stars é acionada e enviada para as Montanhas Arklay para encontrá-los. A equipe era formada por Albert Wesker, o capitão, Brad Vickers, piloto e expert em computadores, Joseph Frost, especialista em veículos, Barry Burton, supervisor de armas, e os nossos dois protagonistas, Chris Redfield, franco atirador,
e Jill Valentine, especialista em arrombamentos. Chris Redfield, nascido em 1973, ele era piloto das Forças Aéreas Americanas, mas por ser uma pessoa de personalidade forte, ele acabou tendo problemas de disciplina a respeito de seus superiores e assim, sendo exonerado de seu cargo, ele reencontrou seu velho amigo, o Barry Burton, que resolve recrutar ele para os Stars, pouco tempo depois. Já Jill Valentine, nascida em 1974, Jill é especialista em aparatos explosivos e também tem uma habilidade incrível em arrombamento de fechaduras, recebendo o famoso apelido pelos seus colegas de Mestre do Arrombamento. A Jill sempre foi uma pessoa muito simpática, o que fazia ter muita facilidade em criar conexões com seus colegas de equipe. Voltando para a trama, enquanto sobrevoavam a área, eles avistam um helicóptero da equipe Bravo e pousam ali para ver o que tinha acontecido. E ao investigarem ali, eles veem o piloto completamente morto e se espalham para explorar o local para ver se encontram mais alguém. E não demora muito tempo não para eles encontrarem os responsáveis por darem cabo do piloto. E a primeira vítima foi o Joseph Frost, que é brutalmente assassinado por Doberman zumbis. Totalmente em choque vendo aquela cena, a Jill só consegue ficar observando enquanto os cachorros fazem um lanchinho lá do coitado do Frost. Um deles avista a Jill e parte para cima dela, mas ela é salva por Chris, que mete um balaço no bicho. Então, puxando a Jill, eles saem correndo dali. E não só eles que saem correndo não, porque o Brad também sai correndo dali. Ele pega o helicóptero e peida na farofa e vai embora, largando todo mundo lá, não tava nem aí. E na correria, um dos cães consegue alcançar o Chris e atacar ele, só que o Chris é salvo pelo Wesker, que no desespero ali saem correndo e avistam uma mansão e começam a gritar: corre pra mansão ali que é o único lugar. E não era qualquer mansão, né? Era a mansão Spencer. Ao chegarem na mansão, eles dão uma olhada ao redor, mas acabam percebendo que Barry se separou deles e não sabem do seu paradeiro. Eles escutam sons de tiros e Chris se dispõe a ir investigar o que foi isso. E Jill resolve acompanhar ele, enquanto Wesker ficaria ali e investigaria aquela área. A dupla encontrou uma enorme sala de jantar e abriram uma porta que leva ao corredor. Ali eles veem ele, a lenda, o primeiro zumbi de Resident Evil, meus amigos. Estava se alimentando de seu colega da equipe Bravo, o Kennedy. Depois de eliminarem o zumbi e não encontrarem mais o Wesker, o homem desapareceu, eles continuam investigando a mansão e chegam a uma grande biblioteca. E no lugar, eles são surpreendidos por uma cobra gigante. Essa cobra se chamava Yao. E depois de afugentarem ela, metendo bala, eles encontram ali Rebecca e Richard. E veem que Richard estava gravemente ferido devido ao ataque da cobra, que era peçonhenta. O homem estava quase com o pé na cova. Depois disso, nos é mostrado um flashback do que aconteceu depois que Rebecca deixou o Billy lá no final do zero. Chegando na mansão, ela acaba ficando exausta e resolve tirar um cochilinho ali. Acaba tendo um sonho premonição do que iria acontecer, onde mostrava uma cobra. E ao acordar, ela se encontra com o Richard e juntos eles resolvem procurar por Henrico e os outros. E explorando a mansão, eles veem um homem lá fora. Era nada mais nada menos que Sergei Vladimir com seu Tyrant, e ele estava carregando um saco que era o projeto Talos. Depois disso, chegando na varanda do lugar, eles são atacados por corvos, mas o Richard acaba espantando eles, atirando para o alto. Só que esses tiros acabaram chamando a atenção também da Yao, que chegou lá para atacar eles. Teve uma briguinha, eles correram para a biblioteca e ali o Richard acabou sendo ferido, né, depois de salvar a Rebecca de um ataque da cobra. Voltando para o presente, enquanto a Jill segue sua investigação, Chris e Rebecca encontram uma sala onde eles conseguem fazer um soro para Richard. Enquanto ele se recupera, Chris pede para que Rebecca cuide dele enquanto ele vai investigar mais a mansão também. E aí a Jill encontra um banheiro e lá no banheiro sai um zumbi dentro da banheira e aí tenta pegar ela dá um pisão no bicho e aí começa a passar mal. E depois de se recuperar, ela acaba indo parar em uma espécie de sala que era uma armadilha. O teto dela começou a descer e ia esmagar ela. Ela totalmente desesperada, sem saber o que fazer. Vem uma grande questão aí, né? Que
esse lugar não é muito normal não, porque tem uma armadilha no meio da sala da mansão, mas enfim. Nesse momento ela é salva por Barry, que escuta os gritos e acaba metendo bala na fechadura da porta e abrindo ela, e ele puxa ela bem na hora que ela ia ser esmagada. E ali o Barry mete a famosa frase, né, que fica muito conhecida aí, né? Você quase virou um sanduíche de Jill, hein? Uma curiosidade sobre essa cena é que em 2008, no Guinness World Record Gamer Edition, que é um livro dos recordes dos games, essa cena ganhou o prêmio de Worst Game Dialogue Ever, ou pior diálogo dos games. Ai, velho. That was too close. You were almost a Jill sandwich. You're right. Voltando para Chris, explorando a varanda da mansão, ele encontra o seu companheiro de treino de tiro ao alvo, o Spire, da equipe Bravo, já sem vida. Lamentando a morte de seu companheiro e avançando, ele acaba chegando em um salão de bar, onde tinha um piano ali, e parecia ter algum mistério a se desvendar sobre aquele piano. Ele até tenta tocar, mas não dá muito certo, então a Rebecca aparece. Então depois de praticar um pouco, ela toca a música Moonlight Sonado, que acaba abrindo uma passagem secreta e assim ajudando ele a avançar na sua investigação. Enquanto isso, a Jill encontra o Barry de novo, ela dá um baita susto no homem e ali eles conversam mais sobre a situação. O Barry até dá uma muniçãozinha extra para ajudar ela e eles se separam de novo. E aí mais tarde, ela encontra o Barry de novo e sabe o que ela faz? Ela chega de fininho e dá outro susto nele, velho. Não é possível, velho. Ela quer matar ele do coração, não é possível. Já o Chris, ele encontra um cemitério atrás da mansão e consegue abrir uma passagem que leva para um local mais fundo, onde tinha um puzzle bem esquisito ali que envolvia máscaras e um caixão que estava empedurado. Ao colocar todas as máscaras ali, o caixão cai e de dentro dele sai um zumbi vermelho, que é um Crimson Head, que eu considero como inimigo arrombado desse jogo, tá? Os Crimson Heads, eles são zumbis stunados. Sempre que você dá cabo de um zumbi lá, mete bala nele, ele cai morto no chão, você tem a possibilidade de tocar fogo no corpo, o que eu recomendo bastante, porque caso contrário, depois que você passar por ali na sala, esse bendito desse zumbi, ele vai sofrer uma mutação, ele vai ficar com essa pele vermelha, criar gás e tudo, e quando você estiver tranquilinho passando, esse miserável vai se levantar, e é aí que o bicho pega, porque eles são muito rápidos, então vai dar ruim, tá? Queima o bicho, que você vai ter mais paz quando estiver jogando. Acorda, menina, vem cá. Já a Jill, ela acaba encontrando aquela cobra de antes, que eles não haviam finalizado com ela, só que ela recebe a ajuda do Richard e juntos eles enfrentam a criatura lá em um boss fight e o que aparentava ser, ela estava morta. Eles derrotaram um bicho, ele cai lá no chão, só que não, meus amigos, a cobra se levanta e vai pra cima de Jill, que é salva pelo nosso grande herói Richard. Pobre Richard, tá sempre dando a vida pelos outros, só que dessa vez ele realmente deu a vida, ele acabou sendo engolido pela cobra e ela acaba escapando. A Jill avança, mas dessa vez para fora da mansão, ela vai para a parte de trás. Enquanto ela caminhava, ela acaba escutando pelo rádio o Wesker, que parecia estar avisando sobre alguma coisa, alguma criatura com correntes que estava por ali. Ela não entende muito bem a mensagem, continua caminhando e encontra uma cabana e lá dentro ela encontra uma foto rasgada, uma foto da família Trevor, e ao sair dali ela leva uma pancada na cabeça e cai inconsciente no chão. Enquanto no caminho do Chris, ele passa pelo jardim, que também fica atrás da mansão. Ele recebe uma chamada de rádio, só que é do Brad, perguntando se tinha alguém ali. Acho que a consciência deve ter batido nele, né? Só que a transmissão tava muito ruim, então não dá em nada. Após isso, ele encontra uma pequena cabana que tinha ali, e entrando nela, tinha aquela bagunça, né? Tinha zumbi, tinha aranhas gigantes também, cruz credo, e também tinha uma passagem secreta ali. Essa passagem levava para um laboratório subterrâneo, só que esse laboratório estava inundado, e avançando mais um pouco ele vê simplesmente 3 tubarões que estavam ali. Eram tubarões brancos que eram usados como pesquisas, e tinha o maior deles que sofreu mutação e estava gigante, que era o Neptune F103. O bicho tava batendo no vidro da sala de controle, tava para quebrar, mas o Chris consegue ativar o comando de drenagem do tanque dos tubarões, e assim, agora com o local seco, ele espora. Só que o Neptune
Tune não estava morto não, ele estava vivinho ainda e estava atrapalhando o caminho. Então o Chris pegou, empurrou uma caixa, ativou o gerador de energia e toma ele choque. E saindo de lá, ele encontra a Rebecca novamente e ela ajuda ele a cuidar de seus ferimentos. E depois de conversarem um pouco sobre toda a situação que estavam passando ali, ela acaba desabando em choro e Chris consola ela, né? Be strong, Rebecca. Isso aí, Chris. Ótimo conselho, viu? Muito bom. Enquanto ela ficava ali pra tirar um tempinho pra respirar, ele escuta tiros e vê que era o Capitão Wesker. E depois de um breve papinho que eles têm ali sobre o pessoal, se ele encontrou alguém, e ele diz que não, o Wesker pede para que Chris investigue mais a mansão. Tinham locais ali que ainda estavam bloqueados. E ele pediu para que o Chris cuidasse disso, enquanto ele ficaria ali explorando ali. Então eles se separam mais uma vez. Agora retornando para Jill, ela recobra a consciência e se depara com uma criatura que era Lisa Trevor. Ela foge dali e encontra a mesma cabana que Chris havia passado. E ao chegar perto de uma porta que tinha ali, ela escuta a voz de Barry, que parecia estar conversando com alguém. E a conversa era bem suspeita. E depois de tudo acabar, ela entra na sala, encontra apenas Barry e menciona, né? Opa, eu ouvi a voz de alguém aqui, Barry, o que tá acontecendo? E aí o Barry dá uma de louco e diz que não, é mania minha, eu tô ficando doido, esse lugar tá doido, então eu tô falando sozinho aqui. Aí ela, oxe, velho, tá tudo bem contigo? Ele, não tá tudo bem, eu vou só tomar um ar e já volto. Aí ele sai. E aí ela sai explorando o lugar e encontra uma sala, um salão, na verdade, e ela é surpreendida por simplesmente uma planta gigante que tava ali no teto, a planta 42. A planta agarra ela, começa a puxar ela, espremer ela, mas ela é salva por Barry, que convenientemente chega com um lança-chamas, de onde ele achou, eu não sei, mas ele é agarrado pela planta também, mas o homem tinha o preparo do Batman, então ele mete fogo, que acaba matando a planta, e Jill mais uma vez agradece a ele, e Barry diz que tá tudo bem, tá tranquilo, e fala a ela que ele vai ficar mais um pouquinho ali pra olhar a área. Então ela fala, beleza, tá tranquilo, e mais uma vez eles se separam. Esse povo toda hora se separa, o povo tá se separando mais que a trupe do Scooby-Doo. Ao retornar para a mansão, ela recebe uma visitinha de um Hunter, bicho ruim, toma de choque. E nessa segunda exploração, ela reencontra a Yawn, e ali eles têm uma luta final, onde Jill consegue vingar o seu colega Richard, matando a cobra de uma vez por todas. Enquanto andava nas salas, Chris escuta gritos que parecem vir da sala de cima, e ao chegar lá, ele vê Rebecca, que estava encurralada por um Hunter, mas Chris salva ela bem na hora. Toma de bomba. Após deixá-la em um local seguro, Chris chega até as cavernas subterrâneas do lugar e encontra Enrico, que estava ali ferido, e Enrico simplesmente aponta a arma para Chris e chama ele de traidor. O Chris, coitado, sem entender nada, mas não dá muito tempo para desenrolar um papo, porque o Enrico toma um balasto no peito de alguém misterioso. O meu homem misterioso simplesmente some, enquanto apenas dizia Umbrella, o Enrico falece ali mesmo. Após ouvir a última palavra de Enrico a respeito de um traidor, Chris se enche de ódio e continua sua exploração. Aí no caminho ele enfrenta uma fucking aranha gigante também, bem maior do que o normal, é um boss do jogo também. Já Jill, ela e Barry chegam também nessas cavernas, encontram um elevador e descem. Eles escutam um barulho e o Barry simplesmente pede pra Jill ir verificar o homem cagão, viu? Enquanto ele cuida do elevador. Ela explora o lugar e ao retornar para falar com o Barry simplesmente larga a Jill ali. A própria sorte, ele simplesmente sobe o elevador, o que deixa a Jill bem confusa, né? Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? E aí no caminho ela acaba encontrando a Lisa Trevor, que tava ali também. Depois de conseguir sair dali, ela encontra o Barry mais uma vez, que tava vasculhando uma espécie de túmulo. E aí ele vê a Jill e fica surpreso, né, por ver ela ali. E aí ele fala, opa Jill, caraca, você tá bem? É que ele, quando ele aponta a arma pra ela, ela percebe, toma a arma dele e já manda real ali. Ó, o que tá rolando, tá? Pode falar, manda real aí, que eu não tô com paciência pra isso não. Só que a conversa é interrompida pela Lisa Trevor mais uma vez, e eles vão ter que se reunir pra derrotar ela. Então a Jill entrega a arma pra Barry. Depois de enfrentarem ela e conseguirem abrir o túmulo, descobrimos ali que era o túmulo de Jessica, a mãe de Lisa, e ela apenas pega o crânio de sua mãe e se joga do abismo. Naquele momento, Barry fala a Jill o que estava acontecendo. Ele diz que o Wesker estava chantageando ele esse tempo todo e ele precisava fazer o que ele mandava, pois a vida de sua família estava em jogo. Ele também pede para Jill ir na frente, pois ele não acreditava que Lisa estaria morta e iria ficar de olho ali antes de avançar.
Ao seguir o caminho, ela acaba encontrando um outro laboratório escondido e lá ela encontra o Chris. Juntos agora, eles se atualizam um pro outro do que tá acontecendo, as coisas que cada um passou. E explorando mais esse laboratório, eles encontram slides. Os slides mostravam as pesquisas das armas biológicas que estavam sendo produzidas ali, como os Cerberus, que a gente viu no início do jogo, Tubarão Branco, Neptune, os Hunters e um Tyrant, o T-002. Também a gente podia ver uma imagem dos pesquisadores e nessa imagem estava o safadinho do Wesker, estava ali. O que já foi, né, um grande abalo para eles, eles já entenderam tudo ali. E eu vou aproveitar também para explicar um pouquinho mais da lore, né, nessa situação. Como vocês já sabem, essa altura do campeonato, tudo ali foi causado pelo T-Vírus. Todas as criaturas que a gente viu desde o zero. Então o T-Vírus ele age de forma diferente dependendo do organismo, né? Se for um humano ou algo parecido com humano, né, um organismo parecido, pode ser que quando o hospedeiro ele morra, ele acabe se transformando em um zumbi. E aí o metabolismo dele acaba ficando acelerado, eles sentem uma vontade assim insaciável de se alimentar. Mas já em aracnídeos e alguns insetos e animais pequenos e até mesmo plantas, eles podem ter um crescimento anormal, dobrando o tamanho. E como a gente já sabe, né, todos ali no laboratório foram infectados acidentalmente devido ao vazamento. Aquela lacraia que a gente viu no zero, o escorpião gigante, foi tudo ali acidental. Esses animais acabaram entrando em contato em algum momento com o vírus e acabaram sofrendo mutações, e aí que acabou dando merda, todo mundo foi se ferrando. Os zumbis não são armas biológicas, eles acabaram meio que acidentalmente sendo criados, não era a intenção da Umbrella fazer eles nem nada. Então, eles exploram mais um pouquinho ali e finalmente encontram o Wesker, e ali eles confrontam o Wesker. Ô Wesker, seu desgraçado, a gente já sabe da verdade, tu tá com a Umbrella, né? E eles perguntam por quê que ele tá fazendo tudo isso, e aí vem mais um plano do vilão, né? Depois de todo o vazamento e as merdas que aconteceram na mansão, o pessoal acabou morrendo, os cães Cerberus também acabaram escapando e fazendo uma baguncinha em Raccoon City, nas redondezas. Então, como o Wesker já tava querendo pular fora do barco, ele resolveu que essa era a hora perfeita para criar uma situação para atrair os Stars para aquela mansão e usar eles como cobaias para conseguir dados de batalha, e depois ele daria um jeito de sumir e venderia todos esses dados para uma empresa rival. Depois disso, de contar seu planinho mirabolante, ele finalmente ativa a cápsula do Tyrant T-002 e simplesmente do nada o Tyrant acorda e empala o Wesker e joga ele no chão como se fosse bosta. E ali os dois precisam lutar contra ele. Depois de derrubarem o bicho e subirem o elevador de volta, eles encontram Rebecca, que menciona que o local tinha um sistema de autodestruição e que ela decidiu ativar eles para impedir que o vírus se espalhasse, mas em contrapartida também acabaria acabando com todas as provas que eles tinham para incriminar a Umbrella. Então, decididos isso, eles se separam, Rebecca vai para lá acionar o autodestruição, enquanto eles arrumariam um jeito de fugir. E na fuga, mais uma vez o Brad tenta se comunicar com eles e, encontrando Barry, o grupo avança para fugir dali. Eles escutam sons de Hunters que estavam vindo, então Chris e Barry resolvem que vão segurar os bichos enquanto a Jill iria lá para fora, pro pátio lá fora, e buscaria um jeito de chamar a atenção do Brad. Então ela sobe o elevador e usa sinalizadores. Logo depois disso o pessoal chega, mas também quem chega é um Tyrant e ele tá muito puto, e é ali que começa a luta final. E o Brad acaba chegando e jogando uma bazuquinha para ajudar a galera. E assim finalizando de uma vez por todas com o bicho. Então dali eles fogem. Chris, Jill, Rebecca e Barry. E ao longe podia-se ver a mansão explodindo. No helicóptero, já exaustos, Chris vê o sol nascer enquanto sente alívio por finalmente escapar daquele verdadeiro pesadelo.
Só que aí, vamos voltar alguns minutinhos antes, lá quando o Wesker acabou supostamente caindo morto, né? Antes dele encontrar com a Jill e o Chris, ele havia injetado em si mesmo um vírus experimental feito pelo William com amostras do progenitor, onde para ativar ele seria necessário meio que morrer. Um detalhe importante também de se explicar é que o Wesker, ele não é um humano comum, tá? Mas a gente só vai entender isso bem mais pra frente na história. Mas a sua intenção não era só essa não, tá? Porque meio que estando morto, ele meio que limparia a barra dele pra, né, não ter ninguém no pé dele, ninguém caçando ele. E logo depois dele ser morto pelo Tyrant, entre aspas, ele acaba acordando e se sentindo meio que diferente, pois o vírus acabou não só reanimando ele, mas também dando atributos sobre-humanos, o deixando mais forte e rápido. Ele vai até os computadores para tentar roubar os dados de pesquisa da Umbrella, mas ele não encontra nada e o computador diz que todos os dados foram transferidos para outro computador. O nome do sistema responsável por transferir os dados se chama Red Queen, que é a Rainha Vermelha. Quem havia tramado tudo isso aí era o Sergei, que fez esse planinho aí antes de sair do local, porque ele já não estava botando fé no Wesker. Sem conseguir ter acesso aos dados, a única coisa que sobrou pro Wesker era realmente fugir dali antes que a mansão explodisse. E na fuga ele encontra os zumbizinhos e também uma outra criatura que tem ali nos laboratórios, uma criatura bem feia, bem esquisita, que são as quimeras. As quimeras são nada mais nada menos do que a combinação de genes humanos com o de mosca e o T-vírus. Ô bicho nojento, mano, olha essa coisa. Chegando no salão principal, já para fugir, ele é surpreendido por quem? Lisa Trevor, que não havia morrido. E ali acontece a luta entre os dois, onde o Wesker acaba derrubando um lustre em cima dela e corre minutos antes da explosão acontecer. E assim, dando finalmente um descanso para a pobre da Lisa, né? And so I was reborn like a phoenix emerging from the flame. I no longer needed Umbrella. A new horizon stretched out before me. I had risen beyond the human race and cheated death itself, leaving nothing to oppose me. Bom, o que falar de Resident Evil 1, né? O que falar deste jogo? Este jogo, meus amigos, ele é maravilhoso. Infelizmente eu não tive a oportunidade de jogar o clássico, então eu não sei dizer, mas pelo que eu ouvi dos outros, ele com certeza é o melhor remake, ele supera assim o original em tudo, tanto que a própria Capcom considera ele como o game definitivo, porque ele acrescenta coisas que não foram possíveis na época lá por conta das limitações, de como era uma franquia estreante e tal. A história dele é muito boa, os personagens são puro carisma, tá? Tem o plot também do vilão em relação ao Wesker, que não é surpresa pra ninguém, né? Mas é bacana. Eu também tenho que contar uma coisa, que Resident Evil, ele tem suas coisas assim, trash, meio brega, tá? Apesar dele ser um remake, ele é de 2002, então naquela época tem muita coisa que hoje não bate mais, sabe? Tem muitas falas assim que você para e olha assim, cara, que coisa trash, que coisa brega, mas eu sinto que é o charme, sabe? É o charme que só Resident Evil tem. Como eu já havia dito antes, Resident Evil 1, ele tem um problema na coerência da história, que eu tive que dar meus pulos pra tentar encaixar e explicar certinho pra vocês. E aí, o que é esse problema? No game você tem duas campanhas, a campanha da Jill e a do Chris. Até aí, beleza. Só que, dependendo do personagem que você escolhe, 95% da campanha é idêntica. Parece que você tá jogando em um universo paralelo, sabe? A mesma coisa que acontece com a Jill acontece com o Chris. Enfrentar a Yao com o Chris também. Enfrentar a Aranha Gigante, tem com o Chris também. Enfrentar a Elisa Trevor. Pra você ter noção, o Brad, ele morre de duas formas diferentes no jogo. Com a Jill, ele é engolido pela cobra, e com o Chris, ele é comido por um tubarão. Só muda realmente assim o personagem que tá acompanhando ele. Com o Chris é a Rebecca, com a Jill é o Barry, ou então às vezes aparece o Wesker para ajudar o Chris. Meio que acaba atrapalhando a coerência da história, porque no início da campanha da Jill, quem chega é ela e o Barry. E se você estiver jogando com o Chris, quem vai chegar no início é a Jill e o Wesker. Então tem um trecho também no jogo onde o Wesker, ele captura um dos personagens, né? No caso, se você estiver jogando com a Jill, o Wesker vai capturar o Chris
Chris, e se você estiver jogando com o Chris, ele vai capturar Jill. Fica muito confuso, sabe, a coerência da história. E ainda mais, o final do jogo, não existe o final canônico, que é os 4 fugindo, Jill, Barry, Chris e Rebecca. Se você estiver jogando com o Chris, só o Chris e a Jill escapam do local. Então fica muito confuso, fica muito esquisito. Eu não sei porque a Capcom fez isso, sabe? Podia ter feito um jogo mais coerente em termos de narrativa, mas enfim, tirando isso, esse jogo ele é maravilhoso, tá? Ele também tem vários finais. Você pode escapar da mansão sem explodir ela, que é o final péssimo. Você pode escapar sozinho, sem salvar a Rebecca, sem salvar o Barry. Você pode escapar só a Jill e o Chris juntos. Então ele tem várias alternativas. Os cenários deles são maravilhosos, é tudo icônico, sabe? Essa mansão, ela dá uma sensação assim de mistério, de claustrofobia muito bom, cara. Cada local, sabe, você sente que ele tem uma atmosfera e tem identidade. Então, de todos os cenários que a franquia tem, a mansão é o melhor de todos, é o mais assim identificável, sabe? Que você bate o olho e você sente assim, sabe? Uma coisa que eu não sei explicar. A gameplay, como vocês viram, ainda é em câmera fixa, daquele jeito. A dificuldade dele também varia, tá? Pra você que tá pegando a questão da câmera, também tem os modos de jogo. Pode ser que dê mais trabalho se você for na busca das platinas, tá? Porque tem umas platinas bem malditas assim, do tipo zere o jogo usando apenas faca, zere o jogo sem salvar. Então as coisas assim muito hardcore, que inclusive eu platinei esse jogo, tá? Eu vou mostrar aí na minha Steam. Eu tenho todas as conquistas. Eu joguei esse jogo insanamente. Ele também tem modos extras, de quando você finaliza ele desbloqueia várias coisas, como o modo One Danger Zombie, que é onde você tem um zumbi especial no mapa. Ele fica lá na mansão, que é o Forest Spire, e ele é rodeado de bomba. Se você tentar atirar nele, ele vai explodir e aí dá game over. Tem também o Real Survival. Esse modo, ele tem até uma historinha por trás, né? Ele se trata de uma representação da versão original do jogo, de como os desenvolvedores estavam planejando ele desde o início, que no caso seria um modo onde os baús das save rooms, eles não são conectados. Quando você chega em uma save room lá para salvar o jogo, que é um local tranquilo, ele sempre vai ter um baú para você deixar os itens. E aí se você for em uma outra save room em outro local, ainda vai ter os mesmos itens. Já esse modo não, deixou ali, fica ali, o que dificulta pra caramba, o jogo fica muito difícil. Esse era o plano inicial da Capcom na criação do Resident Evil, ele seria desse jeito. Então eles viram que ia ficar muito complicado e decidiram não deixar assim. Então virou um modo extra. Também tem o modo Invisible Enemy, que como o nome já diz, é inimigo invisível, onde você simplesmente vai rejogar o jogo, só que com os inimigos ficando invisíveis. É muito legal esse modo, ele é bem desafiador. E quando você finaliza ele, você recebe uma mensagem especial do próprio Mikami, parabenizando você por ter finalizado. E aí ele diz, né, you are true Resident Evil player, né, você é um verdadeiro jogador de Resident Evil. É muito legal, é muito bonitinho, sabe, essa mensagem que aparece. Uma observação também é que o Zero, ele também tem modos extras, tá, que eu esqueci de mencionar, que é o Lich Hunter e o Wesker Mode, que eu sinceramente não joguei nenhum dos dois. Eu joguei um pouquinho do Wesker, que é onde você assume o Wesker no jogo, e a Rebecca também ganha um poderzinho lá, não sei. Não me interessei, dando meus saldos finais aqui. Ele tá nos meus tops, assim, dos tops de Resident Evil, tá? Esse jogo, ele é maravilhoso. Então, se você tá querendo entrar na franquia, eu recomendo você começar por ele, tá? Ah, mas e o Zero? O Zero é antes do 1. Olha, sinceramente, ele é bem mais fácil, tá? Você vai pegar mais os comandos. Ah, eu não gosto de câmera fixa. Dá uma chancezinha. Ah, tentei, não gostei. Então eu já digo pra você, eu recomendo você então começar com 2 Remake, que ele já é nos modos mais atuais. Mas se não, começa por ele. Você não vai se arrepender, porque esse jogo, ele é bom demais, mano. Ele é bom demais. Mas enfim, é isso por hoje, por esse vídeo. Obrigado por me ouvir até aqui. E se você chegou até aqui, nesse final, comenta aí, Spencer Sacana, só pra eu saber que você chegou até aqui. Então, obrigado e nos vemos na próxima. Valeu!